estou comentando basicamente em todas as nossas aulas. Existe uma importância muito singular dessa tríade que nós estamos abordando aqui, teoria, estética e história da arte, porque talvez seja um dos poucos momentos em que nós temos essa oportunidade de pensar sobre o objeto artístico. Então, de refletir sobre esse objeto artístico a partir de suas constituintes formais, a partir de sua constituição formal, a partir das suas materialidades, a partir dos seus condicionantes culturais e históricos. Então, reitero a importância de pensarmos essa tríade da teoria, da estética e da história da arte, e isso como uma forma de fortalecermos a bagagem que precisamos ter enquanto professores de arte, vamos ensinar sobre movimentos artísticos, precisamos saber sobre esses movimentos artísticos, precisamos entender sobre o que é arte. Se alguém pergunta para a gente o que é arte, precisamos dar uma boa resposta, né? Principalmente nós que trabalhamos dentro desse campo como especialistas, né? Estamos aqui numa graduação em arte. Então, precisamos dar uma boa resposta a essa pergunta, precisamos dar boas respostas também aos nossos alunos. Mas num segundo aspecto que eu também chamo a atenção, eu entendo que nem todo mundo tem interesse em ser professor de arte, ser professora de arte, mas conhecer aquilo que já foi feito, conhecer aquilo que já foi produzido, pensar sobre essas produções artísticas fortalece a nossa poética, fortalece o nosso processo criativo. Então, aquilo que eu produzo como artista, de que maneira eu vou produzir, quais soluções, quais estratégias eu consigo pensar. Dito isso, pessoal, eu vou começar a trazer aqui para a gente um contraponto àquilo que foi colocado na nossa aula passada, nesse sentido de pensar o campo da estética como essa definição da arte num valor universal, centralizado nessa noção de beleza, seja lá qual for a noção de beleza, que a gente viu que muda a noção de beleza, né? O que não muda é a definição de arte a partir dessa noção de belo, para começarmos a pensar sobre a noção da feiura. Tem um autor que eu gosto muito, Humberto Eco, que ele tem dois livros que são bem interessantes mesmo. Um se chama História da Beleza e o outro se chama História da Feiura. São dois livros, ambos do Humberto Eco, inclusive essa citação, uma citação do Humberto Eco na História da Feiura, e são dois livros muito legais mesmo, porque você vai acompanhando essa construção cultural, tanto da beleza quanto da feiura, em diferentes momentos da história, mas a partir de uma leitura artística, né? E o que é importante da gente salientar aqui? Se a beleza é aquilo que é reconhecido como um valor que determinados sujeitos possuem, a feiura sempre será caracterizada como aquilo que é próprio do outro, aquilo que é próprio da alteridade, aquilo que é próprio da diferença. Eu sei que tem muita gente que costuma dizer que não, é possível se estabelecer questões formais para se pensar o belo e o feio, isso a partir dos ideais, que são ideais essencialmente clássicos, então de harmonia, de simetria, de proporção, perfeição. Então, o feio seria justamente a oposição dessas regras. O desarmônico, o desproporcional, certo? O assimétrico. Então, apesar de alguns teóricos tentarem fazer essa defesa da noção da feiura, contrapondo com essa perspectiva mais formalista, então aqui eu estou falando sobre composição, sobre regras formais de composição, sobre os próprios elementos da linguagem visual. A gente bem sabe que não é muito assim que funciona. Inclusive, no exemplo que eu dei semana passada, porque nós temos inúmeras obras onde pessoal perdi as últimas aulas. Tem gravação? Tem gravação sim, Letícia. Eu acho que a tutora está postando ali para vocês no ambiente, tá? Só não sei como está sendo feito, mas acho que ela está postando sim, tá? Como eu estava comentando com vocês, por que essa definição ela cai por terra? Na semana passada eu mostrei para vocês alguns trabalhos do gótico, em específico a Catedral de Notre Dame. Não sei se vocês estão lembrados disso. E os autores, os artistas do Renascimento olhavam para aquelas produções e achavam aquilo extremamente grotesco, tanto que eu cheguei a comentar que vem daí o nome do movimento. Mas se nós pararmos para analisar aquela produção, por exemplo, a estrutura arquitetônica, e a gente não faz uma separação de arquitetura, pintura e escultura aqui no período gótico, exato, Roseli, a gente consegue identificar harmonia, simetria, proporção, a gente consegue identificar isso também. Então, a noção de beleza está restrita a aspectos meramente formais? Não, tá? A noção de feiura, né, e sendo esse contraponto aqui
da beleza, ela não se restringe meramente a questões formais, tá? Por que não se restringe a questões formais? Porque vai do olho de quem vê, vai da noção que as pessoas elas estão defendendo. E aí existe aqui uma aproximação que nós precisamos fazer com o campo da cultura, com o campo dos estudos culturais em específico. Vai ser feio aquilo que for diferente de mim. Existe uma dificuldade muito grande do sujeito reconhecer em si a feiura, de conceber o ser eu, também o eu, como sendo primeira alteridade do outro, e esse eu também como havendo essa possibilidade da imperfeição. O eu se nega à imperfeição. Então, quem vai ser o feio? Aquele que é diferente de mim. Exato, Roseli. Eu trouxe essa citação aqui do Nietzsche, que está justamente nesse livro do Humberto Eco, A História da Feiura. No belo, o ser humano se coloca como medida da perfeição. O eu. Eu sou a medida, eu sou a proporção, certo? Adora nele a si mesmo. No fundo, o homem se espelha nas coisas, considera belo tudo que lhe devolve a sua imagem. Então, tudo que reflete aquilo que eu considero que eu considero como belo. Aquilo que reflete aquele ideal de vivência dos gregos é o belo. No período medieval, aquilo que reflete o ideal religioso é o belo. Aquilo que é reflexo. O feio é entendido como sinal e sintoma da degenerescência. Boa noite, Elda. O que odeia aí o ser humano, não há dúvida, o declínio de seu tipo. Então, o que odeia aí o ser humano? O declínio da sua imagem, o declínio do eu. Então, o feio sempre foi o abjeto. O feio sempre foi a degenerescência. O feio sempre foi aquilo que eu não quero ser. E aí, o que isso significa para a gente? Obviamente, uma questão moral aqui a ser pensada, né? Uma questão moral a ser pensada, mas principalmente essas assimetrias, essa leitura que eu faço do outro, esses jogos de poder que estão intrínsecos ali nos sistemas representativos, o que implica a própria construção das artes. E o que é importante da gente pensar? Precisamos ter um olhar que questiona essa certeza, tanto do belo quanto do feio, porque a gente está entendendo, e eu trouxe esse trechinho do Caetano Veloso, né? Porque a gente está entendendo exatamente isso. Narciso acha feio o que não é espelho. Eu acho feio aquilo que não reflete a minha imagem, aquilo que não reflete o meu ideal. Mas esse feio, será que ele realmente sintetiza essa desproporção, essa degenerescência, esse ódio, esse horror, esse grotesco? Não necessariamente. Ele externa isso a partir deste meu olhar que não quer se reconhecer no outro, né? Um trechinho do Caetano Veloso. Narciso acha feio o que não é espelho. Então, tudo que não refletir o sujeito, consequentemente, é o feio. E é interessante a gente fazer essa observação, porque até o século XVIII, XIX, certo? Até a emergência ali do romantismo, todos os tratados de estética não conseguiam, por exemplo, compreender que uma arte não europeia também era arte. Se você pega, por exemplo, os textos do Kant, se você pega os textos de estética, você não consegue, esses sujeitos, do Voltaire, você não consegue ter essa abertura desses autores para conceber aquilo que está sendo produzido como arte fora da Europa, como também um objeto artístico. Para vocês terem uma ideia, o Voltaire, ele estabeleceu uma espécie de escala evolutiva entre os sujeitos. Isso numa dimensão da cultura, e aí, essencialmente, os objetos artísticos aqui também se manifestam. Então, ele vai dizer, por exemplo, que existia uma hierarquia entre as sociedades humanas. No topo dessa hierarquia estava, consequentemente, o homem europeu. Mais abaixo, e aí
caminhando ali para a base dessa pirâmide hierárquica, estavam, por exemplo, as comunidades indígenas e negras, que, em comparação evolutiva para Voltaire, estariam em equivalência com os primatas, com os macacos. Então, tudo que era produzido fora deste padrão da Europa, ou seja, tudo que não refletia esse padrão da Europa, não era considerado arte. Então, o que sociedades nas Américas produziam, o que sociedades africanas produziam, o que sociedades asiáticas produziam, não era arte, certo? Por conta desse valor universal de se entender. Uma das primeiras desconstruções dessa noção da arte como uma representação do belo, e aqui eu sempre gosto de fazer é, é, um elogio à arte do romantismo, porque eu particularmente sou muito fã, gosto muito das tendências tanto do barroco quanto do romantismo, porque são um dos primeiros artistas, né? Aqui a gente vê um dos primeiros artistas, um dos primeiros movimentos a pensar essa construção da arte, exatamente, Roseli, ainda bem, a pensar essa construção da arte sem ter um compromisso em ser bonita ou agradável, né? Eles começam a pensar a possibilidade da existência de outras experiências estéticas. E a gente sabe que existem possibilidades múltiplas da gente ter essa experiência estética, porque a experiência estética é uma experiência do sensível, né? É uma experiência da percepção. Se eu estou sentindo algo, eu estou tendo uma experiência estética. Tanto que eu cheguei a comentar com vocês que o oposto de estética é justamente a anestesia. E aí eles vão trazer para a gente, por exemplo, uma das propostas aqui estéticas do romantismo, que é a ideia do sublime. O sublime, ele é até difícil de ser traduzido, de tentar conseguir conceber uma tradução para a experiência do sublime. Mas o sublime é aquilo que te causa um horror, um espanto, mas ao mesmo tempo esse horror, esse espanto que te leva a um risco iminente da morte, também te seduz de alguma forma, também te deixa preso de uma forma naquela imagem. Então, eu vou tentar dar um exemplo aqui, claro, de uma maneira um pouco mais simplista e grotesca. É como se você estivesse à beira de um precipício. E quando você olha para esse precipício, você tem aquela contemplação, primeiro, da sua insignificância, mas segundo, você tem essa imagem ampliada de todo o horizonte. Aquilo é lindo, mas aquilo também é extremamente perigoso. Aquilo também pode te levar à morte, certo? Ou, como por exemplo, ver beleza numa tempestade de raios. Então, aquilo é violento. Aquilo demonstra a força da natureza, a pequenez humana, a insignificância humana. Mas, ao mesmo tempo, aquilo te deixa quase que hipnotizado, porque você quer ver aquilo. Faz sentido essa minha tentativa de tradução da experiência do sublime? Alguém já teve uma experiência do sublime? O sublime é o horror e a beleza, certo? É contemplar esse risco, certo? É estar diante, né, como eu disse aqui, de um temporal, de um mar tempestuoso, da escuridão, da solidão, do silêncio. Aqui eu trouxe uma obra do Goya. O Goya é um sujeito excepcional para tentar traduzir isso. Fogo à Noite. Então você tem esse céu escurecido, em chamas, essas figuras fantasmagóricas que ali se aglomeram e tentam correr de alguma forma desse risco. Então, deixa eu mostrar um outro trabalho. Esse aqui é a Balsa da Medusa, do Teodoro Géricault. Você vê esse corpo retorcido, certo? Você vê essa angústia desse sujeito também. Você vê essa relação que ela é muito intensa, né? E eu digo que a experiência do sublime é, sem sombra de dúvidas, uma das experiências mais interessantes da gente vivenciar. Pensar que o amor rima com dor, faz sentido isso também? Pensar que o amor rima com dor é próximo dessa experiência do sublime. Você estar feliz, apaixonado, no mesmo momento que você sente essa angústia da paixão. Então, sem sombra de dúvidas, uma das experiências assim humanas mais complexas que nós temos, né? Não é fácil a gente tentar traduzir o que é essa experiência do sublime, né?
Linha tênue entre um e o outro, exato, Roseli. Entre esse grotesco que a gente citava, entre esse feio, mas ao mesmo tempo isso que me hipnotiza de alguma forma, né? Olha lá, o sublime como alguma coisa diante da qual sentimos os nossos limites, mas ao mesmo tempo advertimos a nossa independência de qualquer limite. É o limite, é a fronteira, mas é o experiência, aquilo que vai além dos limites, né? Isso para mim é uma coisa incrível, incrível. Aquilo que é feio, triste, terrível, repugnante, também nos atrai de alguma forma, né? Essa balsa da Medusa do Teodoro Jericó é um exemplo assim fenomenal para mim, né? Os raios em dias de tempestade, deixa eu ver o que a Lília colocou aqui. Ele achava lindo, já minha mãe tinha pavor. E é exatamente isso, Lília. É você ter essa experiência diante daquilo que é violento, diante daquilo que é terrível, que demonstra, inclusive, às vezes, a sua insignificância, mas que, ao mesmo tempo, te seduz para estar ali, né? A gente vai comentar sobre o romantismo, numa aula específica sobre o romantismo, e eu vou me ater mais sobre essas questões, tanto históricas quanto filosóficas do movimento. Inclusive do pensamento ali do Schiller, de Goethe, um dos primeiros a trazer, se não o primeiro a trazer a ideia da teoria das cores a partir de uma visão da psicologia, uma perspectiva psicológica, contrapondo a visão, por exemplo, física do Isaac Newton. Então, o romantismo traz para a gente uma bagagem de referências para se pensar a arte e desconstruir essas noções de arte que são muito pertinentes. E, principalmente, como aproximar o sujeito da arte, né? O sujeito que cria da arte. A arte como essa mediação, a arte como uma ponte. Tanto que eu costumo dizer que grande parte daquilo que vai ser desenvolvido depois, inclusive no próprio expressionismo alemão, tem suas bases, tem seus fundamentos ali no romantismo, tá? Enfim, só uma síntese mesmo, um fechamento para a gente fazer essa reflexão a respeito dessas outras possibilidades de experiências estéticas, desse pensar estético sobre, a partir de outras referências, do feio, do grotesco, do sublime, do horror, poderia pensar aqui também do pitoresco, do humor, o cômico também é estético, aquilo que, a ironia também é estética. Então, a gente poderia trazer uma aula, fazer um curso de estética a partir de cada uma dessas emoções. Então, poderia ter uma história do humor, uma história da ironia, uma história do pitoresco, uma história do sublime, enfim. Então, muitas outras referências para que se pense a arte para além do belo. A arte pode ser bela? Pode. Mas a arte pode ser o sublime? Pode. A arte pode ser o horror? Pode. A arte pode ser o pitoresco? Pode. A arte pode ser o irônico? Pode também, né? Então, é essa ampliação dos nossos repertórios. Dito isso, pessoal, nós vamos iniciar agora a nossa trajetória histórica, né? Como eu comentei com vocês, nessa aula também deixaria um tempo aqui dedicado a finalizar o conteúdo da aula passada, mas dentro do nosso planejamento, hoje trataremos especificamente da arte na pré-história e das primeiras civilizações. O que eu quero salientar aqui com vocês? A arte é algo essencialmente humano. E eu disse isso no nosso primeiro encontro, eu gosto sempre de reforçar, porque ela, inclusive, é uma das primeiras formas que nós temos de conhecer o mundo, de compreender o mundo. E aqui a gente vai entender que a arte ela surge enquanto uma necessidade de sobrevivência, tá? Enquanto uma necessidade de sobrevivência. Antes mesmo de sermos capazes de produzir, por exemplo, objetos, artefatos, de criar representações, então de ter esse desenvolvimento com a linguagem, o nosso primeiro ato estético foi justamente o caminhar. Então imaginem esse sujeito nômade, esse sujeito que está abrindo espaço nesse mundo, que está desbravando esse mundo, que está conhecendo a natureza, ele ainda não sabe nomear as coisas, ele ainda não sabe justificar o porquê das coisas, ele ainda não iniciou um processo de construção a partir das linguagens, mas ele vai explorar o mundo. Então, o primeiro ato estético é justamente o caminhar pelo mundo. E por que o primeiro ato estético é o caminhar? Porque à medida que esse sujeito ele avança, essas sociedades nômades, esses grupos ali na gênese da humanidade, à medida que esses sujeitos eles avançam sobre o território,
e avançam sobre o espaço, eles vão abrindo trilhas. E ao avançar sobre esse território, ao avançar sobre esse espaço, ao começar a criar trilhas, eles transformam esse espaço em um lugar. E isso é essencialmente um primeiro ato estético, porque um lugar é um espaço que possui sentido. Então, o que é a diferença? Qual é a diferença entre espaço e lugar? Espaço é esse condicionante geográfico. O lugar é o sentido que a gente atribui para esse espaço, para esse território, para esse terreno. Então, ao caminhar, e às vezes por rotas abertas por outros animais, esse sujeito começava a significar o espaço, dar um sentido para o espaço, dar um sentido para o espaço, consequentemente, será o nosso primeiro ato estético aqui no mundo. Na sequência, nós temos a feitura, o desenvolvimento da linguagem, as primeiras manifestações artísticas. Na pré-história, pessoal, a gente costuma fazer a separação e análise da história da arte a partir de dois períodos, tá? Talvez em outras disciplinas ligadas essencialmente à história, que nós estamos falando sobre história da arte, ou as ciências, a biologia, a geografia, se façam outras divisões. Aqui no caso das artes, a gente costuma fazer a divisão em dois momentos, principalmente pela diferença que se tem entre a produção artística de cada um desses momentos. Quais são, então, esses períodos que nós realizamos essa divisão quando pensamos a história da arte lá nesse momento que antecede a invenção da escrita, intitulada aqui de pré-história, por mais que a gente também possa questionar esse próprio termo pré-história, porque só porque não havia escrita significa que não havia história, né? Sabemos que não. Então, paleolítico e neolítico, tá? A gente pode até fazer ali uma separação, paleolítico inferior, superior, neolítico também, a partir ali de algumas subdivisões, né? Mas esses são os dois grandes grupos, esses são os dois grandes momentos da nossa divisão de estudos aqui dentro do campo da história da arte. Então, paleolítico e o neolítico. Paleolítico, sujeitos nômades, tá? Não tem residência fixa. São sujeitos que estão vivenciando, que estão passando ainda por um momento em que as intempéries naturais elas são muito violentas, é uma era glacial, certo? Então, grande parte das produções artísticas, porque a vida também vai estar centrada ali, vai se dar no interior das cavernas, tá? Então, no Paleolítico, sujeitos nômades, as representações elas se dão sobretudo no interior das cavernas, tá? Porque a vida girava ali em torno dessa caverna, tá? Representações principalmente de cunho naturalistas. Existe uma certa dificuldade ali desse artista da pré-história em fazer uma separação entre a coisa e o seu referente e a sua representação. E eu já vou explicar um pouquinho melhor como que isso funciona. Deixa eu ver quem eu vou pegar aqui de exemplo. Vou pegar a Ceissa, que eu sei que a Ceissa ela é engajada, ela conversa comigo. Ceissa, você consegue falar comigo? Sim? E não consigo te ouvir, não consigo te ouvir. Tudo bem, tudo bem. Se qualquer coisa você escreve aí para mim no chat. Ceissa, pense na pessoa que você mais ama na sua vida, tá pensando? Você pode dizer pra gente quem que é essa pessoa que você mais ama na sua vida todinha? A sua filha, muito bem. Imagina, Ceissa, que eu estou segurando a foto da sua filha agora. Todo mundo está vendo a foto da Ceissa aqui comigo, a foto da filha da Ceissa. Imagine. Pega essa foto, Ceissa, pega essa foto. Olhe para a foto da sua filha, né? Pense nos sentimentos que ela causa. Se eu pedisse para você rasgar, picotar, queimar a foto da sua filha agora, você faria isso? Por que não, Ceissa? Façam esse exercício mental aí com vocês também, pessoal. Pense na pessoa que você mais ama. E pense se você estaria tranquilo em rasgar a imagem dessa pessoa. Muito provavelmente não, né? Mesmo a gente sabendo que a imagem não tem nada a ver com a pessoa no mundo real. Me causa horror só de pensar em rasgar a imagem. Exato, vocês já fizeram esse exercício aqui comigo também.
E foi, mas no caso foi com a minha mãe, né? E foi terrível, assim, porque eu também não iria rasgar a foto da minha mãe, né? Mas por que eu gosto de trazer esse tipo de exemplo assim? Porque o sujeito ali na pré-história, quando ele desenhava, por exemplo, um bisão, quando ele fazia uma pintura de um bisão na parede, ele realmente acreditava que fazendo o desenho desse bisão ali na parede sendo caçado, esse bisão ele realmente seria caçado no mundo concreto, real, certo? Então havia essa confusão entre a representação e esse objeto existente no mundo. A gente sabe que não é porque a gente desenha algo, não é porque existe a imagem de alguma coisa, que essa imagem é uma coisa, aquilo que existe no mundo é uma outra coisa. Então, se eu faço, por exemplo, um desenho de um bisão sendo caçado, não significa que esse bisão vai ser caçado. Seria muito bom se isso pudesse acontecer, ou talvez seria o nosso desastre também, porque eu acho que todo mundo ia estar só desenhando notas de dinheiro, né? Várias cédulas, assim, opa, coisa boa, né? Mas não é assim que funciona. Apesar disso, apesar da gente pensar, nossa, que bobo esse artista da pré-história, né? Como que ele imagina que se ele faz uma coisa, aquilo vai acontecer? Como que ele confunde, né, a imagem com aquilo que existe no mundo hoje? Por mais bobo que possa parecer, a gente ainda resguarda parte desse pensamento. Quando, por exemplo, a gente está diante de uma imagem afetiva. A gente sabe que se eu rasgar a foto da minha mãe, da filha, não vai acontecer nada com essa pessoa. Vai acontecer alguma coisa com ela? Não vai, né? Mas ainda assim a gente não faz isso, porque é como se a gente estivesse conectando essa imagem com aquilo que existe no mundo real. Da mesma forma que esse artista ali da pré-história conectava essa imagem que ele produzia com aquilo existente no mundo real. Então ele conecta o bisão pintado com o bisão do mundo concreto, do mundo real, certo? Então, eu sempre gosto de trazer esse exemplo porque as imagens sempre nos enganou, né? Ela sempre fez questão de enganar a gente. E a gente continua sendo enganado pelas imagens até hoje, né? Da pré-história até hoje, a gente permanece tendo a, caindo no golpe das imagens, né? Enfim, essas representações, elas vão ter principalmente esse caráter naturalista, então elas vão tentar ser o mais fiel possível. Os materiais utilizados são materiais que estavam disponíveis ali na vida, no interior das cavernas, justamente porque era aquilo que estava acessível ali. Então você vai ter um trabalho feito, né, com sangue, gordura animal é importante porque é o aglutinante, né? Todo mundo que trabalha ali com tintas, com pigmentos, sabe que para você ter uma tinta, você precisa do pigmento, você precisa do aglutinante, né? Então, a maceração ali de plantas, de minérios, né? O carvão. Então, se eu pego um carvão vegetal, passo na parede, só ele sozinho não vai fixar, né? Então, a gordura animal servia como esse aglutinante. O sangue é excelente, porque ele tem um pigmento, ele também já tem uma porcentagem de gordura, então ele já vai fixar também. Então, eram materiais ali que estavam disponíveis naquele próprio contexto mesmo de vivência deles, principalmente essas vivências durante o período neolítico, e principalmente, pessoal, toda a produção artística durante esse período vai estar relacionada com essa necessidade de sobrevivência. Então, eu represento um bisão porque eu preciso comer, porque eu preciso beber, porque eu preciso vestir, porque eu preciso morar, certo? Então, eu preciso suprir essas necessidades básicas do meu corpo. Eu acho que eu não coloquei nesse slide específico, não coloquei, mas a aula que vem eu mostro para vocês. Tem alguns fragmentos cerâmicos que foram encontrados na região atual da China, de mais de 20 mil anos atrás. E são fragmentos muito semelhantes a esse formato aqui das mãos em cunha, sabe? Quando você vai pegar água, alguma coisa assim, você faz esse formato aqui junto às duas mãos. E é interessante a gente fazer a seguinte análise. A produção desses primeiros artefatos, um exemplo também dos micrólitos, acabei não colocando aqui dos micrólitos, mas depois eu mostro para vocês. A produção desses primeiros artefatos estava estritamente relacionada com o aperfeiçoamento do meu corpo diante da necessidade de continuar sobrevivendo. Então, voltando inicialmente para esse exemplo aqui desse fragmento cerâmico, que é um dos primeiros vasos, né, já elaborados, tem esse formato aqui mais ou menos de duas mãos unidas. Eu vivo em uma comunidade nômade, preciso beber, certo? Para o meu corpo sobreviver. É fácil eu transportar água? Se eu carrego água assim com o meu corpo, eu vou conseguir levar. Primeiro, que eu vou ter uma quantidade muito limitada de água, né? Segundo,
por mais que eu tenha um cuidado, essa água ela vai cair, né? Ela vai sair pela minha mão. Então, esses primeiros artefatos, eles vêm como uma espécie de aperfeiçoamento do nosso corpo. Os micrólitos, deixa eu mostrar os micrólitos para vocês. Os micrólitos são pequenas ferramentas neolíticas, pessoal. Eles são muito semelhantes a pedras, tá? Mas não podem ser considerados simplesmente pedras, porque existe ali um certo... Vou parar aqui de compartilhar para apresentar para vocês uma imagem dos micrólitos. Olha só, isso aqui são micrólitos. São pequenas ferramentas rudimentares, ainda não dá para considerar eles como pontas de lança, não dá para considerar eles ainda como facas, porque são ferramentas muito, muito, muito rudimentares. É o que vai dar origem, inclusive, a esses utensílios. Muito semelhante a um formato de dente e a um formato de unha. Então, imaginem vocês esse sujeito lá na pré-história que precisa né, despontar ali, concorrer espaço com animais ferozes, eu preciso caçar. Obviamente, né? Se eu for dar uma dentada num tigre, a minha dentada vai ter a mesma força que o tigre dando uma dentada em mim? Não vai, certo? Se eu for tentar rasgar a pele de um bisão com a minha unha, eu vou conseguir isso? Por mais que as nossas unhas de hoje em dia não é a unha do sujeito ali da pré-história, né? Por mais que fossem unhas muito fortes e grotescas, né? Não vai ter a mesma força, certo, de uma garra de um outro animal. Então, diante dessas limitações do nosso próprio corpo físico, biológico, eu preciso desenvolver essas ferramentas. Ainda bem que nós temos a inteligência, né, que fez com que nós pudéssemos sobreviver. E é aí que surgem justamente os micrólitos. Então, como essa forma de um aperfeiçoamento daquilo que o meu corpo biológico não era capaz de suprir para mim. O meu dente não é tão forte quanto o dente de um tigre. A minha garra não é tão forte, as minhas unhas, né, não é tão forte quanto uma garra. Então, eu preciso desenvolver ferramentas que me coloquem, pelo menos, em pé ali de competição com esses outros animais. Então, eu tenho agora uma ferramenta que é muito mais rígida, muito mais dura, porque ela é feita de pedra, né? Eu consigo ter um certo afiamento nessa ferramenta que vai me permitir, por exemplo, cortar a pele de um animal, que vai me permitir matar esse animal para eu continuar sobrevivendo. Então, os primeiros artefatos surgem da nossa necessidade de perpetuação da espécie, da nossa necessidade de continuarmos existindo aqui. Isso tem a ver com o sistema representativo, por isso que no Neolítico você tem essas representações naturalistas, com esse cunho quase que sobrenatural. Isso tem a ver com as produções materiais, então produção cerâmica, produção das primeiras ferramentas. Tem a ver com a produção artística, e, obviamente, que essa produção artística também tem uma dimensão não só estética, mas também sobrenatural. Deixa eu mostrar aqui para vocês, eu já retomo com um trechinho de um vídeo, tá? Acho que todo mundo conhece as Vênus paleolíticas, né? Acho que todo mundo já ouviu falar das Vênus paleolíticas. Primeiro que a produção tridimensional no período neolítico ela é muito pequena, porque são povos nômades. Não dá para você imaginar um sujeito que caminha de um lugar para o outro carregando esculturas de 5 metros de altura. Essa, por exemplo, a Vênus de Willendorf tem 11 centímetros. É desse tamanico, certo? É como se fossem amuletos, tá? Então, às vezes a gente olha para essa imagem e pensa assim, nossa, que estátua zona, né? Vai ter pelo menos 1 metro. Não, é 11 centímetros. É menor do que um celular. Tá? E são várias, né? Existem várias Vênus paleolíticas, com traços muito semelhantes. A mais conhecida é a Vênus de Willendorf, né? Encontrada ali na região de Willendorf, mas todas elas com traços semelhantes, né? Exato, mas é com esse objetivo mesmo, Roseli. É para servir como um amuleto mesmo, para ser fácil de carregar, né? Para ser fácil de carregar. E a gente não tem representações de divindades masculinas na pré-história, tá? Não existiam registros históricos de divindades masculinas na pré-história. São somente representações femininas. E se vocês observarem, tem algumas características interessantes aqui. Seio mais avantajado, as nádegas mais avantajadas,
o abdômen mais avantajado. O que acontece com o corpo de uma mulher quando ela está grávida, quando ela está gestante? O seio aumenta, a barriga também aumenta, a barriga também cresce, as nádegas também crescem, certo? Ou seja, aqui são representações femininas gestantes, grávidas, porque representam justamente a fertilidade, essa possibilidade de dar a vida, de gerar a vida. Observem que no sistema representativo estava relacionado à necessidade, essa tentativa de sobreviver, de suprir as necessidades do meu corpo biológico. As ferramentas, os artefatos estavam relacionados à nossa tentativa de sobreviver. As divindades, o que é mais bonito, o que é que nesse contexto onde a vida é a coisa mais importante, vai ser referenciado? A mulher, que é capaz de gestar a vida, que é capaz de dar a vida. Por isso as divindades são femininas, tá? Ela que gera, ela que nutre, é ela que possibilita uma outra vida vir ao mundo, né? Então, por isso que são inúmeros exemplos de Vênus paleolíticas. O que é muito, muito bonito de se pensar, né? Esses sujeitos que, apesar de estarem ali, né? É o que para eles é o mais próximo de Deus. Exatamente, isso, o mais próximo de Deus. Exatamente isso, exatamente isso. De se aproximar desse divino, de se aproximar daquilo que é essa força vital, né? Por isso essas inúmeras representações sempre de divindades femininas, tá? Por que eu acho muito bonita a produção artística na pré-história? Porque por mais que a gente consiga fazer esse exercício imaginário de conceber esse sujeito que ainda não tem uma cultura tão desenvolvida, que ainda não tem um sistema de linguagem, ele ainda tem um cuidado, né? E isso talvez seja uma característica que vai começar a surgir quando as sociedades elas se desenvolvem cada vez mais, então essa divisão do trabalho ela também se torna cada vez mais complexa, né? Se tem essa ampliação dessa divisão do trabalho, das forças produtivas, então quem vai colher, quem vai caçar, quem vai cuidar das outras pessoas, porque biologicamente, pessoal, a nossa raça, no sentido raça humana, tá? A nossa espécie, a espécie humana, é uma das mais difíceis nesse sentido de procriação. Porque pensa só aqui comigo. Geralmente, uma mulher, claro que pode ter gêmeos, trigêmeos, enfim, né? Mas geralmente uma mulher consegue gestar uma criança por ano. Mas leva um tempo até essa mulher entrar em fase, em estágio reprodutivo também. Vamos considerar pelo menos 13 anos ali, né? Então leva um tempo para que essa mulher ela consiga entrar numa fase reprodutiva. Temos já um fato, outras espécies vão dar mais de uma cria por ano, e cada vez que tiver uma ninhada, é 8, é 10, certo? Então, você tem uma quantidade muito maior. Nós, enquanto espécie humana, temos uma dificuldade muito grande assim. Os outros animais, às vezes o animal já nasce andando, tem uma independência muito grande. Nós não. Quantos anos a gente precisa passar cuidando de alguém para que esse sujeito ele tenha uma independência para sobreviver sozinho? Impossível, né? A gente imaginar, inclusive a nossa vida solitária. Não tem como a gente imaginar a nossa vida solitária. A nossa vida só funciona em espécie. Porque biologicamente, tudo dizia que nós estaríamos extintos. Temos poucas gestações por ano, leva-se um bom tempo para que né, uma mulher, um homem, entre numa fase reprodutiva, certo? Então, 13 anos mais ou menos ali da vida de um homem, de uma mulher, né? Para entrar numa fase reprodutiva. Exige muito cuidado das outras pessoas nesses primeiros anos de vida. Então, nada contribuía muito nesse sentido biológico para a gente continuar existindo, né? Nada era muito favorável. Por isso que a gente entende como que a arte aqui ela está muito relacionada com a perpetuação da vida, né? Como é que eu consigo dar um caminho, um percurso?
Quando a gente vai percebendo, né, que essas culturas elas vão avançando, que essas culturas elas vão se tornando cada vez mais complexas, que esses trabalhos coletivos eles vão contribuindo, inclusive, para o desenvolvimento da humanidade. É somente o trabalho coletivo que permite isso, certo? Inicia-se, por exemplo, o processo de sedentarização. Então, daquelas comunidades que eram nômades, agora eles podem se fixar em determinados ambientes. A fixação nesses espaços também dá início a outros processos muito significativos, como a domesticação das plantas e dos animais. Então, início ali, inclusive, da agricultura. Por que que isso tem uma relevância significativa para a gente? Primeiro ponto, faz com que o processo de comunicação, a mediação pela linguagem avance. Porque se eu tenho um grupo cada vez maior, eu preciso começar a pensar num sistema de códigos que todo mundo daquele grupo entenda, né? Todo mundo precisa falar a mesma língua. Não é à toa que a gente vai ver uma transformação muito significativa dos desenhos, das representações, das pinturas aqui. Então, no caso do Neolítico, eu já não estou passando mais por essa era glacial. Então, as representações elas saem do interior das cavernas e passam para o exterior das cavernas. Eu já não também não estou falando mais desses povos nômades, esse processo de sedentarização permite a construção agora de menires, de obeliscos, né? Deixa eu ver se tem uma imagenzinha aqui. Olha lá, Stonehenge, certo? Então, eu consigo ter essas construções monumentares agora. Aquela estatuazinha de 11 centímetros, agora eu tenho construções gigantescas. Muda o traço das representações. Daquelas pinturas naturalistas, agora eu tenho representações simbólicas e abstratas, porque é desses desenhos aqui que se terá a origem à escrita, tá? O que é importante da gente pensar? Esse artista, ele não está mais representando apenas animais, como acontecia lá no Paleolítico. Ele não está mais apenas com essa visão dessa confusão, né, dessa mistura do referente com a coisa existente no mundo, essa tentativa de captura da alma desse animal, por aí vai. Ele agora, ele está contando a sua própria história. E o desenvolvimento da linguagem permite ele reconhecer, identificar determinados elementos que são representativos de coisas no mundo, mas que não precisam ser iguais às coisas no mundo. Como, por exemplo, essas representações humanoides. É o desenho de palitinho, certo? Então, um desenho de palitinho, se eu fizesse um desenho de palitinho aqui, todo mundo conseguiria entender que aquilo representa uma pessoa? Sim, né? Acho que todo mundo conseguiria entender se eu fizesse um círculo, um palitinho aqui, tal, tal, tal. Mas existe alguém no mundo real que é parecido com aquilo? Não. É aí que está essa ideia de uma representação simbólica. Todo mundo entende que aquilo representa uma pessoa, mas aquilo não tem aproximação nenhuma com uma pessoa no mundo real, tá? Muda também as temáticas que eram apresentadas. Aqui você vai ver isso. Aqui você vai ver as pessoas no seu cotidiano. Então não tem mais somente a representação dos animais, mas eu tenho agora também essa representação das pessoas, das figuras. Então eu vou ter pessoas colhendo, pessoas caçando, pessoas fazendo sexo, pessoas punindo umas às outras, como na última imagem ali. Se eu tenho uma representação de punição, significa que aquele grupo já tinha um juízo moral, né? Se eu tenho uma representação de punição, significa que eu já tenho um condicionamento da conduta daqueles sujeitos. Isso pode, isso não pode. Se não pode, você vai ser punido por fazer. Então, olha como é interessante a riqueza dessas sociedades, mesmo existentes ali há muito tempo atrás. Essas imagens que eu estou trazendo aqui para vocês, pessoal, de um sítio arqueológico aqui do Brasil, da Serra da Capivara, certo? É um dos mais importantes sítios arqueológicos, principalmente de arte neolítica, que nós temos no mundo, tá? Então, é um patrimônio da humanidade presente aqui no nosso país e que faz com que a gente tenha pelo menos um certo vislumbre
ali de como era o funcionamento da vida das pessoas nesse período. A partir desse processo, pessoal, que leva, né, à sedentarização, desenvolvimento social, uma divisão do trabalho, um ordenamento cultural que já significa que eles tinham uma concepção moral, né, que era tá chegando ao fim, né, já está chegando ao fim. A partir dessas percepções, a gente começa a entender também a mudança sobre os assentamentos, sobre as construções humanas, né? O menhir, como eu trouxe aqui para vocês, então esse monumento mais primitivo, mais simples, né? Que é mais tempo, né, em utilização e elaboração. É a arquitetura como símbolo, como signo, como significação. O que é um menhir? É basicamente uma pedra verticalizada. Isso pode ser um totem também, tá? Às vezes, essas pedras verticalizadas vêm com uma cobertura, como é o caso do Stonehenge, tá? Mas poderia ser só um totem. É o estabelecimento dessa imagem vertical sobre o plano horizontal. Ou seja, eu estou estabelecendo ali um marco, algo simbólico. Então, o menhir pode ser desde aquelas pedras que a gente vê em algumas sociedades, algumas comunidades originárias também, que eles vão amontoando uma pedrinha em cima de outra pedrinha, né? Acho que vocês já devem ter visto isso. Até grandes construções. Qual que é a ideia do menhir? A verticalização. Então, essa primeira forma elementar de estabelecer um ponto no espaço, de estabelecer um ponto no espaço, um ponto simbólico, tá? A segunda forma arquitetônica aqui da pré-história vai ser justamente a caverna. E aí existem dois tipos de caverna, né? A caverna é esse claustro, tá, gente? Esse símbolo, inclusive, do útero materno. Então, a caverna é o que protege, você está ali dentro, você está recluso. A caverna você não avança para o mundo, você não vai explorar o mundo. A caverna é justamente esse lugar ali de recolhimento. E aí existem dois tipos de cavernas, né, principais aqui. As cavernas totêmicas, construções, né, ou escavações de natureza mágica, como por exemplo a caverna de Altamira na Espanha, que tem um videozinho, depois eu vou mostrar para vocês, tá? Que era onde eles faziam essas representações, essas pinturas dos bisões, tá? Então, onde eles passavam grande parte do tempo, mesmo enquanto eles estavam ali, eles realizavam essas representações, quase uma dinâmica ritualística mesmo. E as cavernas funerárias, certo? Que era justamente a casa dos mortos. Já uma característica do enterro da sedentarização, ninguém mora na caverna funerária. Ninguém habita a caverna funerária, a não ser os mortos. E é legal, legal, talvez não seja a palavra mais adequada, né? Pensar que alguém morreu, mas é interessante a gente pensar como que já existia um vínculo social. Porque se eu enterro alguém, significa que eu me conectei com essa pessoa, que eu estabeleci um vínculo com essa pessoa. Oi, Fabiana, tá tendo companhia hoje para aula. Pergunta se ela tá gostando. Ela deve estar falando assim: esse professor não para de falar coisas aleatórias. Falando do claustro da caverna. Nas cavernas funerárias, então, ninguém vive ali, a não ser os mortos, né? Era justamente esse espaço onde você tem esse lugar da memória, essa preservação da memória. E a memória é aquilo que garante os nossos papéis identitários, ou seja, quem nós somos. Então, o fato de enterrarmos alguém é mais um indício sobre a construção da nossa cultura, a construção da nossa personalidade, a construção da nossa identidade. Aqui, esses exemplos que eu estou mostrando para vocês é da caverna funerária de Menga, tá? Então, era esse espaço, justamente, ela está até gostando das cavernas, que era utilizada para depositar, né, o corpo das pessoas falecidas. E por fim, talvez a última estrutura, né, é justamente a cabana. Então, aqui um texto até poético, né? Após a caverna, enterrada na mãe terra, como se ali buscasse sua origem vital, a cabana emerge do terreno, se eleva sobre ele, o edifica,
A cabana é a edificação. A história da cabana é a história da edificação. E aí você começa, então, esse processo de técnicas construtivas, né? Técnicas construtivas com pedras, com madeiras, com palhas. Então, esse sujeito que constrói a sua morada. A caverna, ela já está lá. Eu não construí a caverna. Agora, a cabana não. A cabana é essencialmente um trabalho humano, que vai dar origem, obviamente, a todas as outras variações futuras, né? Os templos, as casas, né? O comércio. Então, é essa moradia que eu construí, que nós, enquanto humanidade, construímos. Só para finalizar aqui rapidinho, porque nosso tempo também já está no fim, eu vou mandar o link do vídeo para que vocês assistam depois também, mas eu vou passar um trechinho. É um vídeo feito pelo Museu de Altamira, lá na Espanha, tá? E eles fizeram uma reconstrução tridimensional da caverna de Altamira. E aí a gente vai percebendo algumas características que são interessantes, porque permite, por exemplo, a gente observar como que se dava a vida das pessoas ali no interior das cavernas, a busca, né, por abrigo. Então, essas cavernas, a grande maioria dessas cavernas, eram de difícil acesso. Tanto é que é por isso que a grande maioria delas estão preservadas, ficaram preservadas até os dias de hoje. Então, aqui eles começam, né, com essa visão desse mundo hostil ali fora, e aí vai indo até adentrarmos a caverna. Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Geralmente tinham entradas mais estreitas, isso era importante para proteger esses sujeitos tanto das intempéries naturais, então desse frio extremo que fazia lá fora, mas também dos animais. Então observem que a caverna de Altamira, ela é uma caverna bem baixa, relativamente baixa. A vida das pessoas acontecia ali nesse interior e a pintura no teto da caverna é esplendorosa. Tanto é que tem alguns historiadores de arte que dizem que seria a nossa Capela Sistina da pré-história. Então você vai adentrando esse espaço, aqui você tem uma representação, né, tridimensional desse sujeito realizando a pintura, tá vendo? Agachado, ali ele desenhando, pintando com seus materiais. Então é uma representação muito bonita mesmo. Depois procurem pelas imagens da Caverna de Altamira. Eu acho que faz jus essa ideia de ser a Capela Sistina da pré-história. Representações naturalistas, como é de se esperar numa caverna ainda do período paleolítico. Deixa eu só avançar um pouquinho aqui na imagem, que ele vai dando destaque para alguns animais, tá vendo? Tem uma narração, pessoal, mas eu vou tirar a narração porque está em espanhol também, tá? Mas se alguém tiver um domínio ali da língua, dá para ir acompanhando a narração do vídeo. E os traços, isso é de se admirar muito, né? Os traços desse artista da pré-história são traços muito precisos, né? Existem algumas tentativas, inclusive, de representação de movimento. Então, eles vão fazer a pintura de bisões, ao invés de 4 pernas, com 6, com 8 pernas, porque é justamente essa tentativa de representar esse movimento do bisão. Então, era um trabalho, assim, realmente muito bem elaborado, muito bem construído. Depois vocês dêem uma olhadinha, tá, pessoal, no restante do vídeo. Dúvidas, pessoal? Tudo certo? Tudo tranquilo? Sim, senhoras? Meninas, muito obrigado. Acho que nós estamos mais um dia, né, num grupo totalmente feminino. Eu me sinto aqui o bendito fruto. Deixa eu ver se tem algum homem aqui. Aí tem. Muito obrigado pela presença de cada uma de vocês. Postem se vocês estiverem assistindo as aulas, pessoal. Eu fico sempre muito feliz. Assim, acho que semana passada, semana retrasada, eu não vou lembrar o nome de quem postou, mas me marcou lá no Instagram. Se vocês procurarem por Lucas Benatti ou Luke Benatti, vocês me encontram. Sempre fico feliz assim com essa troca, com essa possibilidade que nós temos, né, de mesmo à distância estarmos de alguma maneira presentes aqui interagindo uns com os outros, tá? Meninas, mas vou baixar. Ah, legal, Roseli, legal. Eu adoro o Instagram, né? Viciado em Instagram, fazer o quê? Meninas, muito obrigado pela presença de vocês.
em mais um encontro. Vocês sabem o quanto que eu fico feliz de ter a presença de cada uma, essa sala exclusivamente feminina, um amor gigantesco por vocês. Semana que vem a gente se vê novamente, tá? Então, semana que vem nós temos encontro. Semana que vem a gente vai começar a falar das primeiras civilizações. Então, vou falar um pouco sobre Mesopotâmia, vou falar sobre Egito também. Acho que só vai dar tempo de falar sobre Mesopotâmia e sobre Egito. Então, não vai dar tempo de falar sobre outras civilizações da antiguidade. Então, vamos estender um pouquinho mais esse nosso planejamento. Então, muito obrigado, uma boa semana para vocês. Um beijão no coração de cada uma. Até mais, gente. Tchau, 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 tchau.